Irmãos, eu queria trazer no nosso coração uma coisa muito gostosa, que é o reconhecimento que o colo da mãe é um bem precioso na vida da gente, né? Nenhum de nós esquecemos o colo da mãe, né? Colo, quando a gente é muito pequeno, é claro que não lembra, mas há situações em que a gente, ainda que figuradamente, procurou o colo dela, ela nos recebe, né? Nos recebeu, e isso fica marcado para o resto da vida, né? A gente lembra. É interessante porque essa questão do colo, embora muitos não queiram admitir, mas o adulto também precisa e sente falta, né, de um colo. Veja só que André Trindade é um psicólogo, psicomotricista e especialista em reeducação postural de São Paulo, disse: a qualidade do colo que a criança recebe, especialmente até o primeiro ano de vida, vai determinar toda a sua estrutura e o seu desenvolvimento. Ele molda a nossa capacidade de dar e receber proteção, intimidade e conforto, né? Então a gente vê que não é só uma questão emocional, mas uma questão para a vida, a importância, né, de receber, porque naquele momento há transmissão de tantas coisas boas para a gente, né? Quem teve a oportunidade de desfrutar disso. Mas eu estou falando isso porque Jesus também oferece para nós o seu colo, né? Jesus oferece o colo dele para a gente. Eu queria ler um texto aqui e tirar alguns ensinos que estão no texto e terminar falando um pouquinho sobre essa verdade tão boa na nossa vida, né? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 21 ao 25. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntassem de quem ele estava falando. O discípulo então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Até aqui, né? Então vamos tirar alguns ensinos do texto, que é um texto rico, uma pequena porção, e por fim vamos terminar aí falando desse recostar no peito de Jesus, né? O verso 21, onde nós lemos, diz assim, que depois que Jesus disse o quê? Jesus disse sobre um dos discípulos iria traí-lo, né? Jesus ficou interiormente perturbado, ou o Senhor ficou angustiado em seu espírito, né? Diz o texto. E a lição que eu queria tirar é que na humanidade de Jesus, ele se angustiou. Jesus ficou perturbado no seu espírito, não é isso? Pela injustiça que sofreu. Ora, se Jesus, que é Jesus, sentiu angústia no seu peito por uma situação da vida, uma situação que veio sobre ele, nós não devemos estranhar quando nós também sentimos angustiados, né? Jesus, com todo o relacionamento que tinha com o Pai, com toda a fé que possuía, com tudo o que Ele é, que nós sabemos, Ele passou por isso. Nós devemos saber que, primeiro, injustiças vão vir sobre a nossa vida, nós vamos ter que lidar com isso como Jesus lidou. Não é pelo fato de nós estarmos na fé, nem de nós seguirmos Jesus, é que nós estamos isentos de passar por injustiças ou por qualquer outra situação que acabe trazendo no nosso coração angústia. O crente, quem crê em Jesus, o discípulo de Jesus, sente no seu espírito angustiado, sente aperto no seu coração. Isso nada tem a ver com mais fé ou menos fé, presença de fé, ausência de fé. É uma questão do ser humano, é uma questão da vida, aonde até Jesus também passou. Agora, a diferença é que, embora Jesus tenha passado por todas essas coisas, Jesus passou com o Pai.
né? E no passar essa angústia, esse aperto que ele muitas vezes sentiu, por até mesmo saber o que antecipadamente havia no coração do homem, ele sempre passou com o Pai e recebeu o alívio do Pai, e naquilo que na sua humanidade ele precisava, ele recebeu. E o mesmo se dá com a gente. A gente vai sentir angústia, a gente vai sentir aperto, a gente vai sentir-se, como diz o texto aqui, interiormente perturbado, mas a grande diferença é passar esses momentos junto com o Pai, aonde a gente recebe o alívio. Então essa é a primeira lição importante, para que a gente não fique confuso com muitas palavras que parecem até dizer que por estar na fé nós não podemos sentir isso. Jesus sentiu, né? Segundo, aqui no texto ainda diz que ele revela: em verdade vos digo, um de vós me entregará, né? A outra lição que eu queria tirar aqui é que em meio à aflição Jesus não deixou de manifestar amor, porque Jesus não somente sabia que ele seria traído, mas ele sabia: um de vocês vai me trair. E naquele momento, ao Jesus saber que seria traído e quem o trairia, Jesus poderia ter tomado muitas outras decisões. Poderia ter tomado satisfação, poderia ter chegado junto, poderia ter disciplinado, poderia ter agido com um poder corretivo, e ele estaria sendo justo do mesmo jeito. Mas Jesus não fez isso, mas antes, no momento de ceia, não excluiu Judas do momento de ceia e manifestou amor em meio à aflição. Eu falo isso por quê? Porque as aflições que a gente passa não nos dá autorização para ser estúpido com ninguém, né? Então, porque às vezes a gente passa por um perrengue, por uma situação, a gente chega e começa a descarregar em todo mundo que está na frente. E Jesus não fez isso, agiu com amor. Então nós não temos autorização, pelo fato de passarmos pela aflição, de ser estúpido, de ser injusto, não é isso? De manifestar desafeto, nem vingança. Jesus poderia ter uma atitude vingativa, não teve. E nem temos autorização para pecar. Aliás, que tudo isso que eu falei é pecado. Mas por quê? Porque às vezes quando a gente passa uma situação difícil, uma aflição, a gente tem aquela ideia errônea que nós não deveríamos passar, e muitas vezes a gente chuta o balde e começa a fazer uma porção de coisas que então a gente vem trabalhando, vigiando, tomando cuidado, mas porque a gente passou um aperto, a gente pega e chuta o balde e começa a fazer tudo que a gente vinha se refreando, como se a gente tivesse autorização para fazer isso, né? Então, Jesus manifestou amor em meio à aflição. Pode ser que a gente esteja passando por um momento de angústia, pode ser que a gente esteja passando com o espírito perturbado, pode ser que a gente esteja passando por um momento de aflição, mas é momento de nós não descuidarmos do amor do Senhor no nosso coração, né? Nós passamos por isso, mas devemos estar atentos a isso também. Aqui no verso 22 ainda, desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Então eu imagino que os discípulos começaram, quando Jesus falou, um de vós vai me trair, começou a olhar um para o outro e falou, será que é fulano, será que é ciclano, será que sou eu? Né? Ou seja, nós precisamos estar constantemente atentos ao nosso interior, para que nós não venhamos a trair a nós mesmos com relação ao nosso compromisso com Jesus. Você lembra que Pedro disse diversas vezes, Senhor, estarei com o Senhor sempre, isso nunca vai te acontecer, né? Se alguém for fazer alguma coisa, tem que fazer para mim também. E ele negou Jesus. Pedro traiu a ele mesmo. Quantas e quantas mensagens Judas não ouviu, quantos e quantos milagres Judas não viu, não é? E também traiu. E por que isso acontece? Porque há em nós um potencial negativo por causa da nossa natureza, né? Às vezes a gente está tão confiante na fé, não, porque eu faço isso, porque eu vou fazer aquilo, porque o Senhor pode contar comigo, e a gente não sabe as circunstâncias da vida, e de repente a gente, numa atitude, sem perceber, está traindo também um compromisso que a gente assumiu com Jesus.
Então a gente deve estar assim, atento a nós mesmos, ao nosso interior. Paulo fala isso, né? Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, né? Aquele que acha que está em pé, está maduro, está forte, esteja atento, porque a possibilidade da queda está sobre todos nós, com relação àquilo que sentimos e na confiança da nossa própria força, né? Na nossa razão. Por isso a importância da limpeza constante do coração, por isso a importância do autoexame constante na nossa vida, né? Para que a gente não esteja fazendo isso. Ainda o verso 22, daí dizendo então que eles olhavam uns para os outros, e bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. E eles começaram então a perguntar, e aí a gente vê a manifestação da paciência de Jesus diante da nossa dificuldade de nós reconhecermos a nós mesmos. Eles estavam olhando uns para os outros, imaginando quem seria, talvez olharam para si mesmos e perguntaram: será que sou eu? E Jesus foi paciente com cada um deles diante da falta de reconhecimento de nós mesmos, ou deles mesmos, no caso, né? A ideia é o seguinte: todos nós, assim como os discípulos, somos lentos para compreender a vontade de Deus, né? Nós somos lentos para ouvir a voz de Deus. A graça de Deus está em que Ele fala com a gente diversas vezes. A graça de Deus é que Deus promove situações em que a gente fica encurralado e não tenha como não enxergar e não ouvir. Mas se esperar de nós, nós somos lentos, né? A gente é lento, cai e depois ouve. Não é assim? Muitas vezes. Então é nisso. E a paciência de Jesus com os discípulos. Diversas vezes Jesus disse: vocês ainda não compreenderam, né? Jesus falou isso várias vezes para os discípulos. Vocês também não compreenderam, quer dizer, o povo não compreendeu. E vocês que andam comigo também não compreenderam ainda, né? E a gente vê que essa lentidão está presente também no nosso coração. O 25 diz que o discípulo então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Nessa passagem, Pedro dá um sinal para o discípulo amado, que provavelmente é João, que oculta o seu próprio nome para dizer que era amado, no sentido que João era o mais novo dos discípulos, portanto Jesus tinha um cuidado maior com João, né? Dá um sinal para João, assim, tipo, pergunta para o mestre quem é, né? E João vem e deita sobre o peito de Jesus e encosta, né? Recostando-se sobre o peito de Jesus, faz uma pergunta. E aí o bonito disso tudo na nossa vida é que Jesus deu o colo para ele, deixou que ele encostasse a cabeça no peito, respondeu a sua pergunta. Ou seja, Jesus ofereceu um sinal de amizade, de acesso, de um acesso que Ele dá a cada um de nós, seja para a gente recostar a nossa cabeça no peito de Jesus e fazermos as perguntas que afligem o nosso coração. Quantas vezes a gente não chegou em oração para fazer perguntas para o Senhor, de coisas que a gente não entendia, de coisas que a gente precisa enxergar, de direções que nós precisamos, de respostas que nós não temos, né? E o Senhor não nos rejeita, o Senhor oferece o seu colo. O Senhor oferece o seu colo para a gente encontrar consolo. A gente pode chegar ao momento que for, a hora que for, que circunstância for, e buscar o consolo do Senhor. Nunca o Senhor nos rejeita. Muitas vezes a gente não entende o consolo do Senhor, muitas vezes a gente não busca o consolo do Senhor, muitas vezes o nosso coração está tão sobrecarregado dos nossos pensamentos que a gente não enxerga o consolo do Senhor, mas o Senhor oferece o seu peito, o seu colo. E nós vimos aqui na pesquisa científica que o colo é importante para a estrutura da criança, e Jesus oferece o colo dele porque ele sabe que isso é importante para a nossa estrutura como pessoa, como discípulo, como pessoas carentes, que todo ser humano é carente do Senhor, de Deus, do colo de Deus. E o Senhor oferece o colo dele para a gente encontrar, para a gente desabafar, para a gente abrir o coração, para a gente chorar, para a gente falar das coisas que estão engasgadas, né?
Às vezes está lá na garganta, aquele nó, e a gente pode chegar, talvez não possa falar para outras pessoas, talvez não convenha que a gente se abra com alguém, mas com o Senhor a gente pode falar todas as coisas. O Senhor oferece o seu colo para a gente aprender, para ir aprendendo, conversando, pensando, olhando para a vida, olhando para as atitudes, olhando para os pensamentos, olhando para as coisas que já passaram, olhando para o presente, olhando para as coisas que a gente tem aprendido em comunidade, e diante do Senhor a gente vai aprendendo, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, a gente vai compreendendo um pouco mais as coisas. Não é uma compreensão de informação técnica a respeito da Bíblia ou de teologia, mas é a partir daquilo que a gente já sabe de Deus, aprender as informações que a vida vai trazendo, as circunstâncias que a gente já passou, coisas que a gente já aprendeu que não dão certo, coisas que a gente já aprendeu que é o melhor caminho, coisas que a gente aprendeu que é melhor ficar quieto, coisas que a gente aprendeu que a gente não pode ficar quieto, a gente tem que chegar e falar, né? Todo esse aprendizado, diante de Deus, o Senhor oferece o seu colo para a gente, né? Para a gente encontrar direção, o Senhor oferece o colo para a gente receber perdão. Quem é aqui que não erra? Quem de nós já não errou? Quem de nós já não chegou diante do Senhor e não pediu perdão? E se não fosse o perdão dele, a gente não estaria aqui. Se não fosse o perdão dele, a gente não sabe as angústias que estariam no nosso coração. Mas graças ao Senhor que oferece o seu colo, um colo para a gente chegar e dizer, tão perto de Jesus, recostado no peito de Jesus, e dizer: Senhor, errei contigo, né? Eu fico imaginando se a gente chega para um ser humano e encosta a cabeça no peito e fala assim: olha, eu errei com você, a atitude imediata da pessoa é dar uma afastada, né? Conta essa história direito, né? E o Senhor é aquele que fala: então fala, meu filho, o que aconteceu? Eu já sei, né? Mas você precisa falar, porque o Senhor já sabe, a gente não informa nada para Ele. Mas nós temos a possibilidade de receber o colo do Senhor para encontrar perdão, para confessar, para se arrepender, para se limpar, para levantar de novo para a vida, né? A gente encontra o colo do Senhor para receber paz. Há paz que são produzidas por nós mesmos, como a falta de paz por nós mesmos, e a paz que a gente só encontra no Senhor. É só Ele, não adianta ninguém falar, não adianta fazer nada, você não adianta ir comprar nada, não adianta tomar nada, não tem medicamento, Ele vai no máximo te fazer dormir, te dopar, mas paz só na presença de Deus, no colo do Senhor, não é? Então Ele oferece o colo dele, né? Nós podemos reclinar, recostar sobre o peito de Jesus, como o discípulo João fez, perguntando: Senhor, quem é? Era uma dúvida, uma pergunta, não só dele, mas de muitos outros. Como também a gente encontra no Senhor a alegria de novo. A gente passa momentos de tristeza, mas o Senhor diz assim, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que o Senhor está dizendo não é que a nossa tristeza vai durar só algumas horas. Ele diz: não, existe uma manhã, existe um momento de alegria, existe um momento em que a tristeza vai passar, existe um momento que essas coisas vão, tudo passa, né? Hoje está com toda essa intensidade, mas essa intensidade vai enfraquecer, a situação vai mudar. Se não mudar a situação, seu coração vai mudar diante da situação. Existe um momento em que a alegria vem. O choro pode durar um certo tempo, mas haverá uma manhã em que é o raiar de um novo dia, aonde a gente vai receber a alegria do Senhor. E a gente recebe isso no colo do Senhor. Eu queria deixar essa palavra para você, simples aqui, curta, para que você esteja buscando e desfrutando do colo do Senhor, né? Talvez a gente não tenha, como eu não tenho, a possibilidade do colo da minha mãe mais, né? A Vanessa
talvez do pai, mas do Senhor a gente tem. E o Senhor sempre é a nossa mãe e o nosso pai. É aquele que cuidou de nós desde que a gente nasceu, e aliás fomos formados pelo poder dele, e diz lá no texto de Isaías que ele nos carregará até quando a gente estiver com o cabelo branquinho, 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 dizendo até o último instante: eu vos carregarei e vos salvarei. Então, busque o colo do Senhor, busque e desfrute, porque o Senhor não nos rejeita, mas o Senhor nos recebe. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo pela presença de Jesus, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, oferecendo o seu colo, oferecendo o seu peito, permitindo que a gente recoste a nossa cabeça no peito dele e receba todo o amor que Ele tem por nós. Senhor, diante dessa mensagem, de todos que ouvem, que possam sentir o amor do Senhor sobre a sua vida, e sabendo que, embora na fé, estamos sujeitos a estar com aperto no coração, estamos sujeitos a nos sentirmos perturbados, mas que nós encontramos no colo do Senhor todo o alívio que a gente precisa. Senhor, que essa mensagem seja um bálsamo no coração de todos, porque é verdade de que o Senhor nos acolhe, nos recebe, de que o Senhor está presente na nossa vida e que o colo do Senhor é para todo aquele que invocar o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.